Fala, galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal hoje, ilustre Fábio Rabin e o amigo que eu esqueci o nome. Lucas São Paulino. Lucas São Paulino. Que Por isso que eu falei. Ele tá aqui. Você falou a piada da fama, acabou de acontecer ali. A gente tava no canto aqui, aí chegou o cara, tira uma foto comigo. Eu olhei pra ele, quem será que é essa pessoa? Aí foi convidar pra entrevista também. Falar pouca coisa, primeiro agradecer, cara, que assim, imagina, pô. Eu não cheguei a ter depressão porque eu sou retardado pra isso. Mas Eita, assim, graças a você e outros humoristas aí, eu consegui ter uns momentos que eu vi assim, cara, não sou só eu idiota que pensa esse tipo de coisa. Que eu vi algumas piadas sobre isso e falei, cara, eu falaria essa merda também. E eu achava que, pô, ninguém me entende, ninguém concorda comigo com as coisas que eu falo, ninguém dá risada do que eu falo. Aí eu vejo vocês falando assim, cara... Ninguém ri também, assim, eu falei até com o Maurício Meirelles, que deu com Portugal, você tem a noção que o que aconteceu com o rock and roll lá nos anos 60 até os 80, que foi a era de ouro do rock, está acontecendo aqui no Brasil com o humor, com a piada, com o stand-up, que não é uma coisa realmente tão nova, que o Faustão fazia stand-up lá antes de ser o Domingão do Faustão, o Mazzaropi, os caras bem antigão faziam, só que não era o stand-up igual é agora. E você, o Portugal, Danilo, Vitor Amar, Nando Viana, Cris Paiva, Melmar, uma galera aí já escreveram o nome de vocês no humor. Então, assim, são como se fossem as bandas ao Iron, Pink Floyd, Guns, etc. Começando nessa era de 2000 pra cá. Eu sou Iron Maiden, chupa. Eu sou o CC. Vou chegar no Vocês já pensaram nisso? Vocês têm uma cara, noção vai querer disso, mesa pra cara? quanto? Falar, não, primeiro fecha o restaurante que o Iron Maiden tá chegando aqui. Você tem uma noção disso? Você já parou pra pensar nisso? Você escrever o nome na história esse ponto, apesar... Cara, pior que não, mano. Mas obrigado pelas palavras assim. Acho que a comédia tem uma leva muito forte, né? De comediante mesmo. Só que... Acho que... Engraçado, né? É um movimento que a gente entrou, a gente nunca vai ter noção disso. Acho que só depois que a gente morrer que vão saber o que vão... Não vamos saber, mas vão falar alguma coisa da gente, né? Talvez bem, mal, talvez esqueçam, não sei. Mas a gente não tem tempo para pensar nisso porque é um show atrás do outro que a gente faz, né? Para cada um no seu corre, né? Para sustentar a família. Uns estão na TV, outros estão nos barzinhos. Eu tô no teatro, graças a Deus, às vezes barzinho também, fazendo show pra caramba. Mas é uma leva muito legal, cara, de vários comediantes que a maioria se ajuda, a maioria se conhece. Então é muito bacana. Pô, a galera do Quatro Amigos também, que chegou aí um pouquinho depois, é bem bacana também. Thiago Ventura, Di Lopes, a galera toda, né? O Márcio Donato, o Padilha, Maurício Meirelles, você falou. Então uma galera muito unida, né? Bruna Luiz. E começou antes, né? Calabresa, Márcio Ribeiro. Então é uma turma Márcio Ribeiro muito era legal. demais. Márcio Ribeiro, Era falecido, era o nosso guruzão aí. Cara, deve ser muito bom conhecer ele pessoalmente, cara. Ver ele no dia a dia, as coisas igual Ele aquele era cara muito do restaurante engraçado. lá, que você trabalhava aqui quando eu fiz o pedido. Você trabalhava aqui na época que eu fiz o pedido. O Rabinho é um dos Cara, primeiros, bom, né? Você tá nos primórdios, né? Eu tô nos primórdios. Eu fui um ano, talvez um ano depois do Rafinha, dessa galera aí, 1 ano, 2 anos depois, assim. Os caras estavam fazendo ali no bar, eu cheguei um pouquinho depois. Mas acabei pegando a onda da primeira geração também. Como foi o contato com eles, assim, que já eram mais conhecidos, assim, antes, quando você começou? Então, na verdade, eles estavam começando também, porque eles estavam lutando nessa batalha de fazer o bar deles lotar toda semana, né? E eu vim do teatro, eu fazia teatro, e aí eu cheguei, colei neles, que me deu muita abertura foi a Marcela Leal, que era a única mulher do grupo, né, do Clube da Comédia. E aí ela me deu uma abertura, falou, pô, cara, olha aqui um material de stand-up pra você. Ela lia meus textos, falava, não, isso aqui tá meio grande, diminui e tal. E aí, pouco tempo eu já tava me apresentando com eles, assim. E aí eu criei um outro grupo, que foi o Comédia ao Vivo, que tá vivo até hoje o grupo. Eu já saí. Muito bom, por sinal. Já vi vários vídeos no YouTube, não consegui ir presencialmente ainda lá em São Paulo. Eu já saí, hoje em dia eu tô num grupo chamado After Comedy, eu saí porque eu não conseguia mais, cara. Tô A agenda com família aperta já e tal. Muito então, show. pra ficar dividindo dinheiro com o grupo, não dá. E como foi, assim, a primeira vez que você conheceu alguém famoso por causa da comédia, alguém que você gostava muito, assim, que você idolatrava o trabalho? Porque idolatrava é muito forte, né? Você gostava bastante do trabalho de alguém e conheceu e falou, cara, não acredito que eu tô conhecendo essa pessoa por causa da comédia. Não, a comédia me levou para uns lugares meio
meio absurdos, assim. Primeiro que, pô, eu, apesar de fazer teatro, eu me destaquei com comédia. Então, através da comédia, me chamaram para fazer participação em filme, essas coisas. Então, teve uma vez que eu me vi sentado com o Marcos Palmeira, que é um cara que eu admiro pra caramba, e eu não sabia muito bem o que falar com ele e tal, assim. E a Cláudia Ohana também estava na mesma sala, que eu fiz um monte de piada dela. Nossa, Cláudia Ohana. E eu ficava rezando para ela não me reconhecer. Eu tenho a Playboy dela. Pois é, então. E então essas pessoas... A Playboy ou o Rural, que você tem mais, pô? Foi ele. E aí, pô, não, já conheci algumas pessoas bem bacanas, assim. Gringo também, como o Michael Winslow, uma vez no festival de risadaria. É o cara da Academia de Polícia, que faz aqueles sons da metralhadora. Sim, sim. Pô, o cara é um gênio da cara comédia. Genial. E eu entrei no palco depois dele. Não. O cara fez um monte de O que imitação. você sentiu entrar no palco depois desse cara? É, então, foi o dia que eu aprendi que, meu, não importa quem vier antes, dá pra ir bem. Aí eu fiz uma imitação tosca só pra zoar. Na época, eu nem lembro, o cara fez o som da guitarra do... Lá nos Estados Unidos? Aqui. No Risadaria em 2008. Ele fez um monte de som, daí eu entrei e falei, ó, também faço uma imitação. Vou fazer uma charrete no Acre, eu fiz. Aí eu fiz um barulho qualquer. Aí ninguém me entendeu. Eu falei, tá vendo? Ninguém sabe o que tem a charrete no Acre. Na época era engraçado zoar o Acre, hoje nem é mais. Hoje nem é mais. E aí a galera embarcou, e aí deu certo. Pô, muito da hora, cara. E uma outra coisa, cara, você deu uma olhada no Instagram, amigos, underline, sem o numeral, underline, que eu escrevi tipo uma série, tipo uma ideia de uma série, na verdade, que não tá pronta ainda. Eu acho que vai fazer uns 2 ou 3 episódios com o que tem lá. Tá bom. Aí eu queria que você desse uma olhada nesse Instagram, se você gostar, você seguir, cara. Amigos? Sem comum. Só que o 100 é o numeral. Amigos sem comum. É o número 100 e comum. Aí tá underline separando. Amigos, 100, underline comum. Faz uma pergunta do São Paulo pra ele. Cara, eu sou flamenguista, mas tava até falando com ele, eu só assisto o jogo do Flamengo quando não tenho o que fazer. Rabin fez parte do Eu maior... não sou muito ligadão no futebol, eu sei que o São Paulo é futebol feminino, né? Não! Rabin fez parte do maior programa da TV brasileira, o Pânico. Verdade, tem isso também. Fiz parte, 2008, 2016. Como foi o convite para entrar? Como que você sentiu? Caraca, o Pânico me chamando. Na verdade, cara, eu fui na rádio na época que o Pânico era uma coisa que era só comédia, né? E ali era muito importante na época, o Jô e o Pânico eram os 2 programas mais foda que tinha para o comediante se apresentar, porque a gente fazia uma entrevista de rádio no Pânico e aí lotava show durante um mês. E aí fazia no Jô, lotava durante 3 anos, assim, então era um negócio bem legal. E aí eu fiz a entrevista no Pânico e o Emílio me chamou para ficar bem no dia, eu fiquei muito feliz. E eu lembro que eu estava dividido ao mesmo tempo, porque eu tinha um convite da MTV para ir também. E aí eu fiquei muito pensativo, acabei decidindo ir pro Pânico. Me arrependo pra caralho. Não, tô brincando. Foi muito legal. Depois pra MTV, depois eu Maurício Meirelles, a gente faliu depois. Exatamente. Depois eu acabei indo pra MTV e tal, então foi tudo bem legal. Pô, maneiro, cara. Muito obrigado pela Obrigado eu, mano. Tamo junto. Obrigado pelo show. E o cara mexeu a mesa no meio da gravação contra o celular. Desculpa, tá mano, eu não vi. E assim encerrou, né? Ótimo lugar pra encerrar, velho. Obrigado, meu irmão. Prazer. Sabia que tava filmando. Valeu, é nóis. Tamo junto. Valeu. Ô, Rabin, manda só um salve pro Léo. Tranquilo.